Cara, assim, é tenso, né? Porque você sai pra se divertir com seus amigos, você tá em outra cidade, você não conhece nada. Quando você se depara com a situação que entram 5 pessoas, essas 5 pessoas saem, vem mais, sei lá, 50 com capacete, pau, pedra. Aí você fica refém porque você não tem saída. O depoimento é do Vitor, que estava no Recife ano passado para ver o Ceará conquistar a Copa do Nordeste na decisão contra o Sport. No dia anterior à final, homens de uma das organizadas do Sport invadiram um bar onde o Vitor e outros torcedores estavam. Não eram só torcedores do Ceará, tinham pessoas que eram da cidade, tinham torcedores do Ceará com criança, com esposa, então fica uma situação muito complicada, né? E eles entraram e falavam o quê na hora? É ameaçando? Como é que é? Cara, eles chamavam qualquer pessoa para sair para brigar, na realidade, né? Eles queriam bater em alguém, não importava quem fosse. No jogo de ida, 2 semanas antes, no Castelão, essa mesma organizada quebrou e atirou cadeiras em torcedores do Ceará, que revidaram. Menos de um ano depois, aconteceu o que aconteceu com a delegação tricolor no Recife. Um atentado na saída do jogo contra o Sport pela Copa do Nordeste, a 7 quilômetros de distância do estádio onde aconteceu o jogo. Até aqui, a única punição dada foi ao clube. O Sport vai ter que jogar sem torcida. O STJD tomou a decisão que entendeu que era necessária fazer, é uma decisão preliminar, né? Ela vai até o julgamento, vai ter um julgamento. Para mim, os principais que tem que ser punidos é quem jogou pedra e bomba. Para mim é o principal. Essas pessoas têm que ser punidas do ponto de vista criminal, porque assumiu o risco de matar. Então, para mim, a principal punição é essa. Eu peço aí aos clubes, aos capitães, aos treinadores, à imprensa como um todo, que levante essa voz até que a gente ache os criminosos. Até hoje não tem identificação de ninguém. Ninguém foi preso, ninguém foi detido e não sei por que não tem uma imagem de câmera de segurança. Isso me deixa assim com a dúvida, sabe? Em todo lugar do Brasil, na cidade mais simples, no local mais simples, sempre tem uma câmera de segurança captando imagem e misteriosamente lá não tem câmera de segurança nenhuma, nem no deslocamento, nem depois, na saída. Eu acho muito estranho isso, sabe? Não foi o primeiro atentado, nem o segundo, nem o terceiro. É filme mais que repetido. Em fevereiro de 2022, o jogo entre Inter e Grêmio pelo Campeonato Gaúcho não aconteceu porque a delegação do Grêmio foi atacada na chegada ao Beira-Rio. Dias antes, o Bahia passou por essa situação. E pior, o atentado foi feito por pessoas de uma das organizadas do próprio Bahia. O goleiro Danilo Fernandes foi o caso mais grave. Ele ainda é jogador do clube e essa semana falou sobre o ataque ao Fortaleza. Coincidentemente, 2 anos depois do meu episódio, os jogadores do Fortaleza tiveram um atentado ali, uma tentativa de homicídio, assim como o meu caso. Isso é uma tentativa de homicídio. E infelizmente não acontece nada com esses bandidos que se dizem torcedor. De fato, nada aconteceu com esses criminosos. Ninguém foi preso. Nada. Zero. Na época, o zagueiro Tite comentou sobre os 2 casos, do Grêmio e do Bahia. Como foi até com o próprio do ônibus do Grêmio, a partida não tinha nem começado, rapaz. Como é que pode? A partida não tinha nem começado, o ônibus dos atletas foram atacados. Isso é inadmissível. Isso não dá. Do Bahia, da mesma forma, isso é inaceitável. É inaceitável. Hoje, com tanta tecnologia que se tem, as pessoas usam esses telefones, essas coisas, para tantas coisas. Por que não usarem para isso? Para pegar as imagens, para punir as pessoas que cometeram esse ato de vandalismo. Isso é cruel para o nosso futebol. Isso é cruel para a nossa sociedade. Essa entrevista foi em fevereiro de 2022. Mal sabia o Tite que passaria por isso pouco tempo depois. Ou joga por amor, joga por terror. A partida não tinha nem começado.
o ônibus dos atletas foram atacados. Isso é inadmissível. Cara, assim, é tenso, né? Porque você sai pra se divertir com seus amigos, você tá em outra cidade, você não conhece nada. É inadmissível que isso aconteça ainda. Isso é inadmissível. É inadmissível que isso aconteça ainda. Ou joga por amor, ou joga por terror. E eu acho que isso tem que parar. Semana passada, mais um caso de atentado surreal a uma delegação de futebol. Dessa vez, jogadores, comissão e diretoria do Fortaleza foram alvo, mesmo com escolta policial e a mais de 7 quilômetros de distância da Arena Pernambuco. Cerca de 100 pessoas de uma torcida organizada do esporte jogaram bomba e pedra no ônibus tricolor. Até agora, ninguém foi preso. Há 2 anos, 2 casos muito parecidos com o time do Bahia e do Grêmio. Na época, o zagueiro Tite falou sobre o ocorrido, como lembramos aqui ontem no Futebolês. Como foi até com o próprio do ônibus do Grêmio, a partida não tinha nem começado, rapaz. Como é que pode? A partida não tinha nem começado. O ônibus dos atletas foram atacados. Isso é inadmissível. Isso não dá. Do Bahia, da mesma forma, isso é inaceitável. É inaceitável. Hoje, com tanta tecnologia que se tem, as pessoas usam esses telefones, essas coisas, para tantas coisas. Por que não usarem para isso? Para pegar as imagens, para punir as pessoas que cometeram esse ato de vandalismo. Isso é cruel para o nosso futebol. Isso é cruel para a nossa sociedade. Tite, no atentado da semana passada, foi ferido com um pedaço de vidro na panturrilha. 2 anos se passaram e nada foi feito. Absolutamente nada. Tanto é que aconteceu de novo. Dessa vez, com um ônibus que saía da Arena Pernambuco, com a delegação do Fortaleza, em direção ao hotel que o time estava hospedado no Recife. A sensação de que nada vai acontecer toma conta de todo mundo. Parece mesmo que vai ser preciso alguém morrer para as autoridades se mexerem. Tem que ter uma reação de verdade. Não pode ser só nota de repúdio, lamento, poxa, mais uma vez. Não, gente, para. Vai esperar morrer alguém. Não morreu por Deus. É inadmissível que isso aconteça ainda, né? Acho que às vezes atletas, não protege a nossa classe. Às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo com outras equipes e a gente às vezes não se posiciona também. E a gente só começa a ver quando acontece com a gente. Essa declaração do Marinho é importante, porque acontece muito. Fica todo mundo chocado num primeiro momento, depois cai no esquecimento. Mas não dá mais para esquecer, deixar para lá, achar que faz parte. Não dá. E não tem nada a ver com o Fortaleza especificamente. Ultrapassa qualquer camisa, qualquer clube. Ultrapassa o futebol. Se trata de violência pura e crua. Eu fiz uma entrevista com o Wagner Mancini, treinador do Ceará, para falar de futebol e do Ceará, é óbvio. Mas falamos também sobre essa violência absurda que parece ser autorizada no meio do futebol. O quanto te entristece, sendo um profissional do futebol, ter que saber que é, infelizmente, obrigado a conviver com esse tipo de coisa? Isso é muito triste, porque nossa sociedade ela está aceitando que a gente tenha que conviver com isso. Isso não faz parte da nossa vida, né? Assim como qualquer pessoa que acorda cedo e vai para o seu trabalho, o treinador de futebol, o jogador de futebol ou o funcionário também, né? Porque dentro de um ônibus ou nos aeroportos, onde a gente normalmente é agredido também, são pais de família, né? No Brasil todo, em todos os clubes, em todas as torcidas organizadas, existem os infiltrados. Bandido também tem time, também quer ir aos jogos. Se aproveitam e fazem o que fazem. O próprio Fortaleza foi vítima de uma das organizadas do clube. Lembra? O atacante Robson, hoje no Curitiba, foi agredido com um capacete no desembarque tricolor após uma derrota. Poderia ficar aqui resgatando vários e vários casos,
como o do vaso sanitário arremessado também no Recife, após um jogo do Santa Cruz. Nesse caso, foi fatal. O torcedor Paulo Ricardo morreu atingido pelo vaso. Esse caso aconteceu em 2014. 3 pessoas foram presas. É revoltante, é inadmissível, é absurdo, é surreal. Era para ser futebol, mas não é só futebol. Muitas vezes, infelizmente, é caso de polícia. Ou joga por amor, ou joga por terror, e se permite isso, se acha normal isso. Quando perde um jogo, a gente vem aqui no aeroporto, tem 300 pessoas para bater na gente, para xingar a gente, está certo. Por que o profissional do futebol pode passar por isso? Por que é aceitável o profissional do futebol passar por isso? E eu acho que isso tem que parar. Já passou da conta. Futebol é alegria, é entretenimento, é diversão, não é violência. Futebol e violência na mesma frase. Não combina, de forma alguma. Futebol é diversão, futebol é alegria.